Olá, senhoras e senhores, eu sou Juan Nunes e este é o Anotações de um Observador. Neste bloco será demonstrado e exemplificado como utilizar o Neander X, um simulador de uma unidade central de processamento. Antes de irmos diretamente ao programa, aviso que este bloco de anotações foi criado com conhecimentos pré-adquiridos sobre arquitetura de computadores e lógica de programação. Porém, não se preocupe, pois todo conhecimento lhe apresentado será brevemente explicado. Para aqueles que procuram aprofundamento, a descrição desse vídeo deverá saciar suas necessidades. Primeiramente, identificaremos a interface deste programa. À direita, há dois monitores. Um monitor destinado à visualização de registradores em ação, juntamente com o indicador da próxima instrução a ser executada, e um outro monitor para o monitoramento das células individuais da memória disponível. Por seguinte, na barra superior, temos um painel de controle de execução, capaz de executar o microprograma em questão, ou por completo, ou por instrução a instrução. Além dele, temos dois simuladores de aparelhos externos, um visor digital e um teclado para entrada de valores em binário. Por fim, temos um editor de texto, destinado para a formatação de seu microprograma de acordo com a nomenclatura utilizada pelo processador Neander X. Anotações sobre o Neander X. Uma célula, sendo ela um conjunto de bits ao qual armazena algum tipo de dado nesta memória em específico, cada uma possui tamanho de 1 byte, logo 8 bits, possuindo 256 células para o uso. O modelo adotado de enumeração por este simulador é o hexadecimal. Com isso, o formato para indicação do endereço de um dado deve ser o seguinte. A compilação do código-fonte é realizada do topo, indicada pela operação org0, até a interrupção indicada pela operação halt ou end0. Caso não haja um comando de parada, o processador irá perpetuamente ler o conteúdo presente na memória, ou seja, irá entrar em um ciclo de leitura infinito. Todo aparelho com capacidade de processamento possui uma nomenclatura específica para seu código-fonte. Para saber a nomenclatura utilizada pelo Neander X, ela pode ser encontrada na aba Tutor de Programação, formando o código de operação e sua função específica. É recomendado a criação de comentários a cada linha de comando, dizendo sua função no microprograma ou apontando o que ele faz. Elas são principalmente importantes neste nível de programação por não haverem padrões além dos nanoprogramas já presentes na arquitetura. O tamanho da palavra deste processador é de 16 bits, 8 destinados para o código de operação e 8 para um único operando. Agora, para demonstrar o uso do Neander, criarei um microprograma utilizando sua linguagem. Note que, a cada linha de comando escrita, há um comentário explicando sua função no microprograma. E a capacidade de analisar seu programa comando a comando torna o processo mais didático e é melhor para o descobrimento de erros. O microprograma construído tem o propósito de realizar a operação de multiplicação, e durante sua criação foi utilizado operações como subtração e entrada de valores diretamente no acumulador, as quais são nanoprogramas já presentes na arquitetura do Neander X. Antes de continuarmos, gostaria de fazer comentários sobre este microprograma. Primeiro, iniciamos o programa. Agora, eu crio uma constante 1 e salvo na posição 93. Crio uma variável original e uma variável de uso. Crio um contador, subtraio ele da constante -1, pois nosso programa utiliza esse contador, mas ele conta o zero. E eu salvo tal contador na posição 92. Eu vejo se o contador já é zero, e caso ele seja, ele já pula o ciclo de operação, já passa para a resposta. Caso ele não seja o zero, ele irá passar
para o ciclo de operação, o qual ele carrega o contador primeiramente, subtrai 1, salva a resposta, carrega a variável de uso, adiciona a variável original, salva a nova resposta, carrega o contador, checa se o contador é diferente de 0, e caso ele seja diferente de 0, ele volta a esta posição. Ok? E aí realiza a operação novamente até o valor do contador ser diferente de 0. E quando ele for 0, ele passará para a resposta da operação. Eu crio uma interrupção ao programa e o encerro ele. Através dessas anotações, penso que seja mais do que o suficiente para lhe introduzirem ao uso do Neander X e a lógica de programação de nível mais próximo da máquina. Por isso, a partir daqui, a forma de como você solucionará um problema é o seu principal limitador na criação de um programa. Eu sou o Juan Nunes, este foi Anotações de um Observador e espero que este bloco de anotações tenha lhe ajudado com as dificuldades que esteja encarando. Bom trabalho e nos vemos por aí.